Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Hoje eu tenho a enorme satisfação de encontrar de novo o já meu grande amigo. A época quando a gente gravava, eu já era considerado um amigo, mas os anos se passaram, agora é um irmão para mim. Meu querido professor Rodrigo Toscano de Brito. Rodrigo, que bom que você veio de novo a São Paulo, que bom recebê-lo aqui novamente. A nossa amizade aí tem crescido enormemente, a gente tem firmado laços profissionais, acadêmicos, e ter você aqui para mim é uma enorme satisfação. Romírio, o prazer é todo meu, é sempre muito bom poder colaborar com o blog Civil Imobiliário e tenha certeza que sempre que você me convidar eu estarei aqui para participar e trazer algumas informações importantes sobre o tema relacionado ao direito imobiliário, ao direito civil como um todo também. Hoje a gente resolveu tratar um pouquinho a respeito do condomínio de lotes. A gente já teve um vídeo do queridíssimo professor Marcelo Manhães, tão logo quando foi alterado o Código Civil, para tratar um pouquinho da lei, inclusive em questões urbanísticas, tá? Agora a gente quer tratar um pouquinho a respeito do regime jurídico desse condomínio de lotes. Rodrigo, dá uma explicação talvez um pouco histórica, né? Por que da necessidade de alteração do Código Civil para tratar a respeito dessa nova figura, né? Comini, eu acho que essa questão da introdução histórica é realmente muito importante, porque nós já tínhamos na lei brasileira, a Lei 4.591, falava da possibilidade de se fazer incorporação imobiliária na posição vertical, portanto os prédios que a gente conhece bem. Uhum. A mesma lei falava da possibilidade da incorporação imobiliária de casas térreas ou assobradadas, no artigo 8º da Lei 4.591, de 64, dizendo que poderia ter condomínio de casas fechados, né, os condomínios fechados de casa, mas a lei não tratava da possibilidade do condomínio de lotes. Perfeito. E aí o que é que acontecia? Nós tínhamos que migrar, e muitos migraram, para fazer uma análise desse assunto à luz da Lei 6766, que é a lei de 79, que trata dos loteamentos. Certo. E aí passou a haver uma figura entre nós, que é a figura do loteamento fechado. Né? Muita gente fechava o loteamento e ali vendia os lotes dentro daquele loteamento propriamente. Isso causava um problema bastante complexo do ponto de vista jurídico, né? E o regime jurídico dessa questão realmente é muito interessante. Por que causava um problema complexo? É que dentro dos loteamentos, na regra geral, todas as vias são tidas como vias públicas. Certo. Né? Portanto, tanto as vias onde os carros transitam, como também as áreas de lazer, a piscina, os clubes que são feitos muitas vezes. Eventual parque que ele tem. Um eventual parque que tenha dentro daquele determinado empreendimento, tudo isso eram consideradas áreas públicas. Uhum. E o que acontecia? Muitas vezes, como existia um limbo, na verdade era um limbo legislativo, ou você fazia um condomínio fechado de casas, que estava realmente autorizado pela Lei 4.591, ou você fazia o condomínio fechado de lotes com base na Lei 6766, que gerava esse problema das áreas públicas, né? E em razão de todas essas circunstâncias, a gente acabava tendo esse limbo legislativo que era bastante complicado de se solucionar, né? Uhum. O que acontece agora é que a Lei 13.465 tratou expressamente da possibilidade de nós termos o condomínio de lotes, né? E isso é o que nós estamos trabalhando especificamente nesse exato momento, com essa possibilidade nova e agora regularizando aquilo que nós tínhamos antes em razão dessa lacuna legislativa que existia. E, Rodrigo, a alteração que nós tivemos pela Lei 13.465 foi instituir a figura do condomínio de lotes, uma alteração legislativa para incluir essa figura no Código Civil. Mas como se dá o regime para fins de registro? Como é que funciona o condomínio de lotes? A gente vai fazer aplicação da Lei de Incorporação Imobiliária, 4.591, ou a gente vai fazer aplicação da 6766, que é a Lei de loteamento? Pois é, Gomide, essa é uma discussão muito interessante, principalmente para quem está no dia a dia prático mesmo do direito imobiliário, né? Uhum. E surgiu essa dúvida por conta de algumas interpretações que foram dadas a respeito deste assunto especificamente para que se tivesse antes de se criar o condomínio de lotes, a aprovação de um loteamento, e sobre a aprovação do loteamento você faria o condomínio de lotes. Ou seja, você teria que se guiar pela Lei 6766 de 79, que é a Lei de Loteamento, e depois é que você aplicaria a Lei 4.591. Eu, particularmente, penso totalmente diferente desse aspecto. Inclusive, tive recentemente no evento do IRIB, do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil,
que é uma autoridade, o IRIB como um todo é uma autoridade importante de opiniões no Brasil, e há uma pacificação de entendimento também já dentro do IRIB, no sentido de que não precisa se fazer loteamento para se ter o condomínio de lotes. O que vai se constituir é um condomínio, nos modos que se tem no condomínio edilício, né? Só que sendo condomínio de lotes, guiado, sim, aplicando a lei 4.591 de 64, portanto a lei de condomínio e incorporação, e todos os documentos que o interessado deve juntar e deve levar ao registrador de imóveis devem ser aqueles documentos que estão expressos lá no artigo 32 Perfeito. da Lei 4.591, né? Portanto, não se deve aplicar o artigo específico da Lei 6766 que trata sobre o assunto. Isso é um dado interessante, inclusive, porque isso permite algumas outras interpretações que poderiam gerar dúvidas. Por exemplo, a Lei 4.591, no artigo 32, na letra A, você deve lembrar bem que isso é um artigo que a gente trabalha muito, você está sempre na área também, colaborando com a incorporação. Lá na letra A, ele diz que o incorporador ele pode fazer essa incorporação tendo um título de propriedade do solo em seu nome, tendo uma promessa de compra e venda ou uma promessa de cessão de compra e venda, né? O que implica dizer que no condomínio de lotes isso também será possível. E esse é um dado interessante, porque a lei de loteamentos, quando trata sobre esse assunto, diz que você só pode ter loteamento sobre bem próprios, bem que estivesse no nome do loteador. Portanto, isso é uma dúvida que me parece totalmente dissipada em razão da aplicação do artigo 32. Permuta, então, a gente pode utilizar a figura do condomínio de lotes para permuta. Pois é, muito bem lembrado. A figura do condomínio de lotes, não vejo problema nenhum, que é uma promessa de permuta que é feita ali, que é o que é normal. Não vejo realmente problema nenhum se fazer o registro da incorporação com base em permuta do futuro lote que vai surgir no empreendimento, em razão da propriedade do todo que eventualmente pertence ao parceiro permutante ali naquele caso concreto. Perfeito. É uma boa lembrança isso aí. Para a gente fechar esse tema, Rodrigo, você me dizia ainda sobre um aspecto que eu de fato desconhecia, seria sobre a eventual possibilidade de conversão de um loteamento para condomínio de lotes, é isso? Pois é, Gomir, esse é um assunto muito interessante, porque antes da entrada em vigor da lei atual, né, da Lei 13.465 de 2017, né, o que havia era que muitos dos municípios regulavam, como existia aquela lacuna que a gente falava logo no começo da nossa conversa, como existia a lacuna, o município regulava muito isso, né, os municípios brasileiros. No caso do município de São Paulo, outro dia eu conversava com o professor Leonardo Brandelli, ele já me dizia que no município de São Paulo, se eu não me engano, até no estado todo de São Paulo, não era possível se fazer os condomínios fechados de lotes que não fosse pela Lei 6766. Se fazia com base na Lei 6766, o que me parece agora está totalmente dissipado também, porque aplica a Lei 4.591. E em razão disso, as áreas, muitas vezes, são áreas públicas. E se são áreas públicas, né, ali dentro, a pergunta é, eu posso transformar aquele condomínio de lotes que tinha áreas públicas em um condomínio de lotes agora com base na Lei 3.465, né? E o primeiro dado que chama atenção é que, se a área é pública, eu preciso de uma lei de desafetação da área pública. Portanto, a lei municipal que desafete a área e aí você consiga fazer essa conversão. Certo. No caso do Estado de São Paulo, fazendo mais uma referência ao caso específico do Estado de São Paulo, há uma proibição expressa nesse sentido na Constituição Estadual paulista, né? Mas, como o blog é um blog nacional, você tem uma repercussão nacional, é bom lembrar que isso não acontece em todos os estados da federação. Em alguns estados era muito comum o município autorizar a implantação do empreendimento com base num decreto que autorizava que toda a área interna do condomínio fechado era uma área privada, nos modos que veio a surgir depois o condomínio de lotes, ou seja, as ruas são privadas, a área de lazer é privada, a piscina é privada, enfim, algumas áreas determinadas ali dentro do empreendimento são áreas privadas, o que implica dizer que esses que estavam constituídos nesses moldes, esses sim poderão converter facilmente para o sistema de condomínio de lotes agora, porque já era assim, eu diria até que não precisa nem converter, porque
houve apenas uma adaptação da lei, digamos assim, né? A lei já está adaptando essa antiga realidade, nesses casos, quando podia, em alguns municípios, a essa realidade nova da Lei 13.465. Legal. Rodrigo, muito bom. Gostei muito das suas explicações a respeito do regime jurídico. Me parece que está correto a gente fazer a aplicação da Lei de Incorporação Imobiliária e eu não tinha me alertado a esse respeito de que, claro, sendo pela incorporação imobiliária, a gente tem a possibilidade de um incorporador realizar o condomínio de lotes ainda sem a propriedade plena, através de um direito real sobre a coisa, né? Então, gostei muito. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua entrevista e espero que você retome. Aqui eu só queria dizer aos nossos colegas, ao final, que o Rodrigo ele mantém um canal muito interessante no Instagram, que merece a visita de vocês, que é o Direito Civil Brasileiro. O arroba Direito Civil Brasileiro, né? Que tem muita coisa de direito imobiliário lá também, né? Esse nosso cacuete de direito imobiliário acaba gerando muita informação a respeito do assunto também. Lá. Então a gente convida todos os amigos, arroba Direito Civil Brasileiro, e a gente pode até tentar fazer um vídeo junto. Né? Com certeza, vamos fazer e vamos publicar no Direito Civil Brasileiro para todo mundo ver, que por enquanto está só no Instagram, mas há um projeto para a gente também migrar para o Facebook e depois para termos uma página da web com muitas informações que já estão lá, inclusive que podem ser ampliadas e que pode também trazer informações relevantes sobre o direito civil como um todo e sobre o direito imobiliário. Muito obrigado, Rodrigo, e até a próxima. Eu agradeço demais, Gomide, é um prazer muito grande, de fato. Como você disse no começo da nossa conversa aqui, eu tenho em você um grande amigo, nós somos parceiros de verdade. Gomide é um profissional jovem, apenas um pouquinho mais jovem do que eu, mas muito jovem e que tem um talento inigualável. Eu vejo que poucos jovens advogados brasileiros dedicados a direito imobiliário têm um talento igual ou parecido com o seu. Gomide. Eu fico muito feliz com isso. A gente se conversa todos os dias através dos nossos canais de comunicação pela web hoje em dia, né? E eu vejo a sua qualidade. E eu recomendo muito também que todo mundo possa entrar e compreender todas as informações que transitam aqui pelo blog Civil Imobiliário. Muito obrigado, Rodrigo. Pessoal, valeu. Esse foi o Rodrigo e até a próxima.